Pessoal, entrando ao vivo aqui da OAB, né, o doutor Olavo, advogado, ele vai estar dando um parecer a respeito do deferimento à candidatura do candidato a prefeito, Celcinho, aqui na cidade de João Pinheiro. Doutor, pode ficar à vontade. Bom dia, população pinheirense. Colocamos aqui hoje essa coletiva para esclarecer a questão do registro de candidatura do Celcinho, do Gesiel, tendo em vista que surgiram várias notícias e foi um assunto bem debatido essa semana e a semana passada. Então, para trazer um esclarecimento aqui para a população, para deixar os eleitores confortáveis, para deixá-los cientes do que está acontecendo, nós trouxemos aqui hoje para apresentar a vocês a decisão proferida pelo juiz eleitoral aqui de João Pinheiro, que julgou improcedente a impugnação feita pela candidata vereadora adversária e deferiu, assim, a candidatura do Celcinho. O que nós temos a dizer sobre essa decisão é que essa impugnação ela foi feita com base em um processo do Tribunal de Contas que apura algumas irregularidades no recebimento da verba de gabinete. Ocorre que essas irregularidades são irregularidades do ponto de vista técnico, administrativo, seja a questão de empenho, seja a questão da forma de recebimento, e não propriamente dito da atuação do vereador. Não que o vereador tenha desviado verbas, não que ele tenha feito alguma coisa irregular, mas sim a forma como aquele recurso foi pago. Então, através desse entendimento, o juiz eleitoral aqui e também a promotora, que deu parecer favorável, entendeu que não há dolo na conduta desses vereadores e que, por isso, essa decisão do Tribunal de Contas não os tornariam inelegíveis. Além do mais, essa decisão ainda não é uma decisão transitada em julgado, ou seja, cabem recursos ainda, inclusive existe um recurso em trâmite no Tribunal de Contas, que no voto do relator já deu o parecer favorável aos vereadores, cassando a primeira decisão. Falta ainda alguns votos, mas ele está acompanhado pela maioria. Eu sou advogado no processo de alguns dos vereadores e nós estamos muito confiantes que essa decisão vai ser revertida, justamente por isso. Os vereadores, na época, não utilizaram de dolo, de má-fé, não tiveram o intuito de causar dano ao erário. Então, só explicar para a população, dizer que podem manter a confiança no candidato, ele não tem nada contra ele na justiça, e está apto a disputar as eleições e ir às urnas no dia 15 de novembro. A respeito da situação de momento onde o processo ainda estava em julgamento. Eu queria que o senhor deixasse claro para o pessoal de casa, para o eleitor, se o atraso no deferimento, então eu não vejo como atraso, mas se como atraso foi a questão da denúncia de impugnação ou se era um processo natural, sendo que o Tribunal Eleitoral ele não julga um pacote de processos, mas ele julga eles de forma individual. Eu queria saber se houve atraso devido à denúncia ou não, ou foi um processo normal. Não, a questão do trâmite do registro de candidatura, ele foi feito normalmente. Alguns casos que precisam ajustar algumas coisas, juntar algum documento, abre-se vista para o candidato sanar e por isso talvez demore um pouco mais. A questão aqui do tempo é porque como houve a impugnação, tem que se abrir prazo para a defesa, para o Ministério Público se manifestar, então são todos os trâmites normais de um registro de candidatura. A questão se demorou ou se não demorou é uma questão realmente burocrática aí da Justiça Eleitoral. Mas o fato é que desde o início a gente está muito confiante com relação a isso. Nós sabíamos que a decisão seria favorável, até porque já tivemos outros casos nesse mesmo sentido, cuja a Justiça Estadual aqui em João Pinheiro, por exemplo, já deu uma decisão favorável nesse mesmo sentido a outros vereadores. E então nós sabíamos e tínhamos plena confiança de que seria apenas uma questão de tempo para o deferimento. O doutor Hernani também vai fazer algumas considerações.
Bom dia a todos. Só pegando um gancho aqui na fala do Dr. Olavo, o que nós queremos, no caso, deixar claro, no caso, e restabelecer, é a tranquilidade eleitoral. O processo eleitoral em si ele é uma questão mais democrática do Brasil, então nós queremos deixar ao eleitor, deixar a população pinheirense a paz, a tranquilidade quanto ao processo eleitoral. A chapa, é importante ressaltar aqui no gancho do Dr. Olavo, a chapa, embora ela também tenha sido impugnada, mas a questão de registro de chapa, ela é inquestionavelmente intocável, uma vez que houve impugnação somente contra o candidato Celso Edgar e contra o vice-prefeito, o senhor Geisiel, embora tenha ocorrido a impugnação, mas de plano já foi rechaçado, tanto no parecer ministerial quanto a decisão do juiz de direito. Ou seja, a chapa, João Pinheiro em boas mãos, ela não tem como ser questionada, não tem como ser abolida, vamos assim dizer, ou seja, não tem como ser retirada do processo eleitoral. A chapa, independentemente, concorreria, é bom deixar isso claro, e agora concorre com o senhor Celso Edgar como candidato a prefeito e o seu vice, Geisiel. No gancho ainda, como o doutor Olavo deixou aqui, nós queremos só deixar claro também que as eleições, ela é democrática, a impugnação faz parte do trâmite processual, então o que houve é uma questão legal, a justiça é aberta a todas as pessoas, a levar qualquer questionamento, então a justiça automaticamente recebeu a petição de impugnação, entretanto não deu guarida à petição em razão de não haver subsídio legal. A decisão proferida pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito eleitoral, ela está na sonância das decisões latentes e recentes do Tribunal Superior Eleitoral, bem como do Supremo Tribunal Federal. Então, são decisões pausadas na legalidade. O que houve, infelizmente, foi uma forma de tentar impedir uma popularidade, um crescimento político, mas que a justiça, como técnica, deixou parar e trazer a justiça aos eleitores. Como o doutor Olavo já disse, no ano de 2015, essa mesma questão das verbas indenizatórias dos senhores vereadores já foi levado a cabo na justiça local. Os vereadores, à época, foram absolvidos, ou seja, foi julgada improcedente a ação por não haver culpa, não haver ilegalidade na conduta. Naquele acórdão que foi juntado na impugnação, houve uma interposição de recurso, em âmbito administrativo, eu estou dizendo. Então, houve uma impugnação, houve uma interposição de recurso. O recurso foi julgado pelo relator procedente, ou seja, o relator e mais 2 vogais entenderam que não há ilegalidade na conduta. Além de não existir o dolo, também não existe a ilegalidade, porque existe um decreto autorizando o uso da verba. Esse uso da verba já foi usado por vereadores anteriores, por vereadores atuais, então é uma questão inquestionavelmente ilegal. Então, só para restabelecer a tranquilidade do eleitor, a coletiva aqui ela visa simplesmente esclarecer a situação. Houve sim a impugnação é um processo legal, não há ilegalidade no questionamento. O que nós lamentamos é a forma como se questionou, sabendo que a matéria era uma matéria frágil a ser levada à justiça para derrubar uma candidatura de um pré-candidato. Que foi vinculado, então, dá-se a entender que teve a visão do desgaste ao candidato, porque a palavra impugnação, da forma que ela é aplicada, fica parecendo que o candidato já tinha seus direitos eleitorais, cassados. É isso que o senhor está esclarecendo? Isso. Nós queremos esclarecer, porque, infelizmente, houve uma perturbação muito grande da forma como se é a legalidade da impugnação. A palavra impugnação, ela vem de impugnar, no caso, um trâmite eleitoral. Entretanto, a divulgação, e aí agora, no caso, nós temos diversas reportagens do Tribunal Superior Eleitoral indicando que as pessoas, que a mídia divulgue as informações, e é muito importante que a divulgação, quando ela venha à tona, ela venha escutando os 2 lados e se precavindo, no caso, de uma eventual reversão na decisão. Então, o que houve foi um pedido de impugnação. E pedir não quer dizer ganhar. Pedir é levar a petição, é apresentar algum argumento.
certo? Então, houve realmente o pedido, entretanto, como eu já disse, não achou resguardo na justiça. A forma é muito prudente, no caso, os meios de comunicação, ao divulgar a reportagem, tomar as medidas cabíveis para divulgar, não em caráter pejorativo, não divulgar as imagens em caráter, a reportagem, perdão, em caráter de forma a ser parcial, mas a mídia ela é imparcial e o candidato precisa da mídia, as pessoas precisam da mídia. A mídia é para informar e trazer informação coerente como ela deve ser. Eu queira trazer para o público, para a gente estar encerrando a coletiva. Não, é só agradecer a oportunidade e acalmar e dizer ao eleitor que podem confiar no Celcinho, que ele jamais teve alguma coisa contra ele, provada em justiça, ele é uma pessoa íntegra, pessoa honesta, está aí para concorrer às eleições com honestidade e espera aí ter sucesso com o voto de cada um, na confiança com a verdade. Uma coletiva de imprensa aí, convocada pelos advogados aqui no Salão da OAB, a presença da imprensa, TV Noroeste, Rádio Tropical FM e o site JP Agora aqui no Salão da OAB acompanhando essa coletiva.